É isso mesmo, eles acham que você crê que o Thor existe. E eu sei que imediatamente você já pensou, não, ninguém pensa isso. Eu vou te provar então porque que nem eles percebem que pensam assim. Mas quando olhamos para a argumentação feita contra a minha e a sua fé, vemos isso claramente. Deus responde tudo, mas não explica nada. De tempos em tempos, os homens tropeçam na verdade, mas a maioria deles se levanta e segue adiante como se nada tivesse acontecido. Winston Churchill. Por que devemos escolher a ciência e não Deus? A confusão aqui está relacionada a duas áreas de estudo. A primeira, a teologia, que fala sobre a natureza de Deus. A segunda é a ciência. Quando eu, como cristão, falo de Deus, eu imaginava que a maioria tinha uma noção de que eu falo a respeito do Deus bíblico, trino, que criou o universo, criou a vida e a complexidade irredutível, a complexidade dos organismos que existem. Enfim, o Deus que mantém o firmamento dos céus, que mantém as constantes naturais como a gravidade, o funcionamento das partículas subatômicas e até os padrões de comportamento delas, ou que elas apresentam. Enfim, eu falo do Logos. O Logos discutido desde os filósofos socráticos na Grécia. Mas isso raramente é o que as pessoas entendem como o Deus ao qual nós nos referimos. Geralmente, o que vem à mente delas, pelo menos quando analisamos aquilo que está no discurso dessas pessoas, é que eles pensam em um deus grego como o deus da luz, por exemplo. Um deus desse tipo pode se colocar como obstáculo para o saber científico. Aliás, se você pensa que Deus é a luz, ou que ele é as árvores, ou a natureza em si, ou algo desse tipo, é melhor você parar de estudar Deus, porque isso vai acabar sendo frustrante para você. Pois esse tipo de descrição não preenche aquele algo não preenchido. A matéria não expressa essa capacidade. Uma simples descrição do comportamento da luz no mundo e a forma como essa descrição física do comportamento da luz nos permite entender a interação dela com o mundo e os fenômenos luminosos que nós vemos, que nos cercam, facilmente descarta a existência de um Deus tão limitado como esse Deus da luz, por exemplo, ou algum tipo de Deus grego que entre nessa característica humanoide ou que é descrito pela limitação da própria matéria. O deus grego do trovão, por exemplo, é de fato um deus que pode ser acusado de deus das lacunas, pois ele serviria à máxima de que, se eu não sei como aconteceu, foi Deus quem fez. Se você é um cristão, é óbvio para você que esse não é absolutamente de forma nenhuma o Deus que nós cremos e o Deus descrito e revelado na Bíblia Sagrada. Mas para minha surpresa, eu percebi que muitos acreditam sim que nós cremos num tipo de Deus grego, tipo esses aí, só que invisível, ainda que eles não deixem isso totalmente explícito no discurso. Mas é evidente ao ver os argumentos e questionamentos que eles levantam. Aliás, muitas vezes esses argumentos são intelectualmente frustrantes, até, enfim, dá uma preguiça de responder alguns desses questionamentos, porque são realmente muito pequenos e infantis. Se realmente a crença milenar do cristianismo fosse um Deus desse tipo, cada vez que a ciência avançasse em alguma descoberta sobre um funcionamento, ou seja, cada vez que ela descrevesse algum fenômeno natural com bastante precisão, a importância ou a realidade da existência de um Deus como esse seria cada vez menor, menos relevante e, em algum momento, as lacunas poderiam desaparecer e esse Deus desapareceria junto com elas. Percebe que o problema aqui em momento algum é ciência e fé, mas sim a simples definição da natureza de Deus. Da forma como vemos a argumentação contra a existência de Deus, parece que estamos lendo Gênesis 1 de formas bem diferentes. Olha isso. Eu tenho a impressão de que alguns leem Gênesis 1 da seguinte forma: no princípio, Deus criou os pedaços do universo que nós ainda não entendemos. Só que Gênesis 1 fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Nas línguas originais, no caso aqui o hebraico, o que se aponta é a ideia de absolutamente tudo. Tanto as coisas que nós compreendemos e descrevemos, como as coisas que não. Quando Newton descreveu as leis físicas naturais, o que ele disse? Maravilha, agora eu já sei que Deus é desnecessário. É óbvio que não. A impressão dele foi de quão maravilhoso foi perceber e enxergar como Deus fez as coisas. Quanto mais ele entendia o universo e a física, mais ele admirava e louvava a engenhosidade da criação de Deus. Em tudo é assim. Quanto mais eu estudo anatomia e fisiologia humana, mais incrível e admirável é perceber a complexidade envolvida no funcionamento de cada detalhe da célula. Quanto mais se estuda engenharia, mais impressionado você vai ficar com a engenhosidade e a qualidade de um motor, por exemplo, que leva um foguete à lua. O fato é que quanto mais um cristão entende como as coisas funcionam, mais admirável se torna a realidade da existência do Deus
Deus que é intencional, inteligente e criador de todas as coisas. Agora, você precisa criticamente pensar sobre uma afirmação constantemente utilizada no seu dia a dia, eu tenho certeza disso. A ciência explica. O que significa essa afirmação? Pense sobre a inércia descrita por Newton. É descrito que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, caso as forças que atuem sobre ele se anulem. Ou seja, se as forças físicas que atuam sobre uma bola que está em repouso se anularem, ela permanecerá para sempre em repouso. Ela só vai se mover se algo gerar uma força que traga um resultado diferente de zero sobre ela. Tipo, uma bicuda que você resolve dar nessa bola. Depois que você deu essa bicuda, se as novas forças aplicadas sobre ela se anularem, essa bola permanecerá para sempre em movimento com a mesma velocidade com a qual ela estabilizou, ou seja, que ela parou de ter forças atuando sobre ela, gerando um resultado diferente de zero. A partir do momento que a força resultante de todas as forças aplicadas sobre essa bola se torna zero, essa velocidade permanece constante, sem acelerar e sem frear. Quando você vê essa descrição, você pensa que essa descrição explica as forças físicas que atuam sobre uma bola determinando o seu movimento, mas o fato é que não explica absolutamente nada. Elas só descrevem como esses movimentos acontecem ou podem acontecer. Pense agora na gravidade. Quando você estudou a aceleração da gravidade na física, você pensou que a descrição da aceleração vetorial que a gravidade causa no seu corpo para manter ele sendo puxado para o chão seria uma explicação do que é a gravidade, mas não é uma explicação. O que você aprendeu não explica o que é exatamente a gravidade. Aliás, pouca gente vai saber te explicar. Mentira. Ninguém vai saber te explicar o que é a gravidade. E a gente apenas descreve como ela funciona e classifica ela com alguma nomenclatura que a gente possa utilizar isso depois. Se você discorda de mim, leia o artigo do Richard Feynman, um importante vencedor do Prêmio Nobel de Física. As descrições que temos pela física são brilhantes. Elas nos permitem levar pessoas à Lua, mas elas são apenas produto da linguagem que descreve como as coisas acontecem e não o motivo das coisas acontecerem, ou até mesmo o que são essas coisas. Mas não me ouça o filósofo Ludwig Wittgenstein. Toda a concepção moderna do mundo tem como fundamento a ilusão de que as chamadas leis da natureza sejam as explicações dos fenômenos naturais. O que ele quer dizer com isso é, todo mundo na modernidade tem tanta confiança na ciência para explicar absolutamente tudo, porque as pessoas têm a ilusão de que tudo que nós conhecemos é explicado pela simples descrição das leis físicas dos fenômenos naturais. Ou seja, a descrição das leis que já estão aí, já estão postas antes da existência do ser humano, elas não são explicadas por nós, elas são descritas por nós, apenas isso. Pois é, em resumo, elas não são explicação. O clássico exemplo do Dr. John Lennox é: por que a água está fervendo? Ela está fervendo porque a energia da chama gerada pela combustão do gás é conduzida através do copo para a água, agitando as moléculas e fazendo com que a água se agite, possibilitando uma transformação do estado líquido para o gasoso. Besteira. Na verdade, ela está fervendo porque eu quero tomar uma xícara de chá. Apesar de extremamente corriqueiro e simples esse exemplo, ele é fascinante porque ele expõe esse erro básico que comentamos ao dizer que a ciência explicou algo e dessa forma Deus não é mais necessário. As duas explicações são igualmente necessárias e verdadeiras para explicar a realidade. A explicação do mecanismo é científica, a explicação do agente intencionado que executou o mecanismo não é científica. Até porque a ciência nunca teve esse papel, ela é incapaz disso, apesar de que ela serve para evidenciar os rastros deste Deus que não pode ser provado por ela. Fato é que as pessoas fervem água para tomar chá, ou para melhorar o preparo de alimentos, ou para se proteger de frio intenso há séculos, muito antes de conhecerem claramente qualquer descrição das leis naturais da física. É completamente absurdo dizer que a ciência te explica tudo o que você precisa saber sobre os fenômenos naturais. E a realidade é, no fim do dia, foi sempre mais essencial para o ser humano saber como ferver a água e como usar isso do que descrever como esse processo realmente acontece em termos mecânicos. A ciência não esteve e nem estará em competição com Deus. Quem a pensa dessa forma são aqueles que não querem crer no designer inteligente por suas preferências completamente pessoais. Aquilo que a ciência pode explicar, Deus é a explicação do porquê ela pode explicar. A ciência sem a religião é aleijada, a religião sem a ciência é cega. Albert Einstein. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Fui.